Oi, Carla! Rosinha! Oi, Rê! Ah, olha ela! Tudo bom, gente? Sejam bem-vindas. É você que é maravilhosa. Que felicidade poder compartilhar, conversar com vocês um pouquinho da minha vivência, né? Sobre minha vivência. Então vamos lá, né? Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Para mim é uma satisfação enorme hoje poder fazer a live e falar sobre algo que eu gosto tanto, que é sobre a minha vida, a alfabetização. Hoje eu vivencio a alfabetização, eu respiro a alfabetização e vou poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre essas vivências. A gente vai falar hoje sobre a evolução da escrita. Eu vou testar com vocês uma coisa que eu aprendi essa semana, colocar slides no Instagram. Olha aqui, vamos ver se vai dar certo. Tava testando aqui. Vamos lá. Ah, deu certo. Vamos lá. A live de hoje, porque as crianças escrevem assim. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Então, primeiro eu vou me apresentar, porque tem gente às vezes que não me conhece, não sabe bem do meu trabalho. Sou Laís, eu sou professora, sou pedagoga e eu trabalho com atendimentos domiciliares. Eu vou até a casa da criança. Eu trabalho com ensino fundamental, séries iniciais, e a minha especialidade é a alfabetização. No Instagram, eu sempre posto muitas coisas, né? Eu sempre posto um pouquinho da minha vivência, um pouquinho do que eu faço com as crianças, um pedacinho das nossas aulas, para vocês conhecerem as minhas práticas, né? A metodologia que eu utilizo e perceber que dá para utilizar várias práticas inovadoras e significativas com as crianças. Isso é muito importante. Gostaram, né? Eu também achei o máximo esse negócio dos slides. Eu falei, vou testar com vocês, tomara que dê certo. Depois eu ensino também como é que faz, tá bom? Então, quem quiser saber mais sobre a alfabetização, tem muita coisa nos destaques, nos stories do meu Instagram, tá bom? Tem uns 3 destaques só sobre a alfabetização. Aí eu me pergunto, né? Então vocês me perguntam, mas por que esse tema? Por que você escolheu esse tema, Laís? Por que as crianças escrevem assim? Eu sempre posto no Instagram escritas das crianças, coloco enquetes para vocês poderem responder se a escrita é silábica, pré-silábica, alfabética, mas eu nunca conversei sobre. E eu sempre tive essa vontade de explicar, porque eu quero que o conhecimento chegue em mais lugares, em mais pessoas, que alcance mais pessoas. Então, sempre interage comigo, professor, pai, né? Ou então curiosos. Eu vejo que eles respondem, né? Que vocês respondem. Eu falo, cara, que massa. Eu acho que essa pessoa vai gostar de entender. Por que as crianças escrevem desse jeito, né? Qual o motivo das crianças escreverem assim? Não são cópias perfeitas. Por que elas fazem isso? Porque elas pensam. Porque são elas que constroem essas hipóteses. São elas que estão pensando, refletindo sobre a escrita. E hoje a gente vai conhecer cada fase da escrita, tá bom? Vambora, galera. Tô vendo aqui Carlinha. Desativar os comentários? Isso eu não sei fazer, não. Pera aí. Fernanda, Dai. Mas tá atrapalhando muito os comentários? Me fala aí, pra eu ver. Senão eu tento aprender aqui como é que desativa. Ah, Carol. A Carol falou que eu tenho sotaque, que ela gosta de ouvir minha voz porque eu tenho sotaque. Acho que é aqui que desativa. Descobri. Desativei. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou desativar, que eu consegui, aprendi agora aqui a desativar. Vou fazer a live, vou falar, né, sobre as fases, explicar a psicogênese da língua escrita. Depois eu abro pra gente conversar. Beleza? Então, vamos lá. Por que as crianças escrevem assim? Quem vai explicar isso pra gente? É a psicogênese da língua escrita. Vou até mostrar pra vocês o livro que eu trouxe pra gente conversar, que é a Psicogênese da Língua Escrita, foi da Ana Teberoski e da Emília Ferreiro. A Ana Teberoski é uma espanhola, é uma espanhola,
e a Emília Ferreira é argentina. Elas fizeram uma pesquisa na década de 70 para explicar como as crianças se apropriam do sistema de escrita alfabética, para entender, né? Porque antes, naquela época, o foco era muito em como ensinar, o foco era no ensino. E depois das pesquisas delas, mudou o foco. O foco foi colocado em como a criança aprende, como é que ele aprende, o que a gente faz, o que tem que fazer para a criança aprender, como é que ela está aprendendo. E aí, elas fizeram testagens com a escrita espontânea da criança. O que é a escrita espontânea? A criança escreve da maneira que está pensando sobre aquela palavra. Então, não é cópia, não é reescrita, a criança pensa para escrever, beleza? Isso ela cria as suas hipóteses sobre a escrita. A gente escolhe 4 palavras do mesmo campo semântico. Então, um grupo, por exemplo, você pode escolher um grupo de festas, ou então animais, frutas. Pode escolher de qualquer grupo semântico. 4 palavras. Uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba. E, além disso, uma frase com a palavra dissílaba. Quando as crianças estão no nível muito inicial da alfabetização, a gente não coloca a frase. A frase a gente coloca quando a criança está no nível mais avançado. De acordo com como a criança está pensando, como ela escreve, a gente tem os níveis. E aí foram os níveis que elas apresentaram pra gente. Ana Teberowski e Emília Ferreira, elas apresentaram os níveis em números, vai de 1 a 5. Só que o que se popularizou foram os nomes das hipóteses, alfabética, pré-silábica, silábica, e outros autores também fizeram essas pesquisas depois, tá bom? E a gente vai ver cada uma delas. Vou pegar aqui, vamos falar do primeiro nível. Os níveis 1 e 2, que é o nível pré-silábico. Tem o pré-silábico 1 no nível 1 e tem o pré-silábico 2 no nível 2. No nível 1, o que a gente percebe? Essas fotos que eu trouxe, que eu coloquei, são de alunos meus, de sondagens que eu já fiz há muito tempo, né? Que tem tempo, acho que a maioria do ano passado. E que eu trouxe pra gente poder ilustrar cada nível. Esse daí é do pré-silábico 2, que seria do nível 2. Eu vou falar sobre o nível 1. Nível 1, pré-silábico 1. A criança, antes mesmo de ir para a escola, antes de ter uma educação formal, uma alfabetização sistematizada, a criança ela já tem práticas de letramento. Ela vê a gente escrevendo, lendo, mandando mensagem no WhatsApp, e com isso ela vai construindo conhecimentos, porque a criança, e não só a criança, nós aprendemos por imitação, por significado, pela ludicidade, pela emoção. E a criança está sempre atenta, porque ela constrói esse conhecimento, ela é protagonista desse processo. No nível 1, as crianças vão representar a escrita como? Imitando a escrita de um adulto. O que ela vai fazer? Ela pode colocar várias letras S, como se fosse a letra cursiva, várias letras M's, várias letras U's no caderno. Com certeza você já viu uma criança fazendo isso. Porque ela tá lá folheando o caderno, vê que você escreve, ela quer escrever igual você. Então, ela representa a escrita assim. Ou então, você pode pedir para a criança escrever bola. Aí ela vai e desenha uma bola, que ela ainda não entendeu, não consegue diferenciar a escrita do desenho. Ou pode fazer várias bolinhas, vários grafismos. É o pré-silábico 1. Quando a criança avança para o nível 2, pré-silábico 2, a criança começa a perceber o papel das letras na escrita. Ela sabe do papel das letras, mas ela ainda não sabe organizar. Esse aqui é um pré-silábico 2. O pré-silábico 2, o que ele faz? Vamos ver aí. As escritas, elas são diferenciadas. Você não consegue entender ainda, né? Direito. Geralmente, a criança utiliza letras e números. Tem crianças que ainda não diferenciam letras de números, então ela coloca aí. Essa criança, ela usou as letras do nome dela. Por quê? Porque é uma criança que não tinha muito repertório de letras. Aí quando me perguntam assim, Laís, eu tenho que ensinar o alfabeto? Eu tenho que ensinar as letras ou não? Não posso. Gente, tem que ensinar as letras, tem que ensinar o alfabeto. Porque senão a criança não vai ter repertório na hora de escrever as hipóteses dela. Não tem repertório, vai escrever só as letras do nome, porque só conhece as letras do nome.
Mas e tem como você ensinar o alfabeto, as letras do alfabeto, de uma maneira lúdica. Bingo de letras, quebra-cabeça de letras, letras com cola colorida, né? Tinta, tem muita coisa legal para fazer para aprender as letras. E essa criança que também está no nível pré-silábico, muitas vezes ela tem o realismo, ela não superou o realismo nominal. O que é o realismo nominal? Você fala para a criança assim, escreve boi. Aí a criança vai escrever com várias letras, porque o boi, ele é grande, né? Então eu vou escrever com várias letras. Mas aí eu peço para a criança escrever formiga. Aí a criança escreve com poucas letras, porque formiga é pequenininha, então deve ser poucas letras. Aí a criança vai e escreve desse jeito. Por quê? Porque ela ainda não superou esse realismo nominal, ela não consegue separar o significado das estruturas físicas. Só que quando a criança avança para o nível 2, nível 3, que é o nível silábico, essa criança já adquiriu consciência silábica. E quando eu falo consciência silábica, não são as sílabas ba, be, bi, bo, bu. Não. É entender que a escrita, ela é a representação da pauta sonora da nossa fala. Que a nossa fala, ela é silábica. E a criança começa a perceber isso. E avança de nível. Ela vai para o nível 3, que é o nível silábico. Estão vendo aí a escrita? O computador, olha, com as letras, com as vogais. Computador. Olha a peteca, todas as vogais. Pé, te, cá. Bola, bola. Geralmente o lá da bola, né, vem de memória também. Então, às vezes, como eu tenho muito contato com as crianças e eu escrevo bastante meu nome, eles também escrevem, o lá também sai bastante. Como é que é a escrita silábica? A criança já percebeu que a relação da fala com a escrita. Ela já entendeu que tem uma relação a fala com a escrita. Só que ela já corresponde uma sílaba oral, uma letra. Ela coloca uma sílaba oral, uma letra. Às vezes tem valor sonoro, coloca lá as vogais. Às vezes tem o valor sonoro de consoante. E às vezes não tem valor sonoro nenhum, mas ela coloca uma letra para cada sílaba, com a quantidade de sílabas, mas não tem valor sonoro. E a gente pode explicar o nível silábico de duas formas. Tem o silábico quantitativo, que é o que eu disse, quando a criança corresponde, né? Quando corresponde cada sílaba oral a uma letra, mas não tem som, então é quantitativo, a gente chama de silábico sem valor sonoro. E quando ela tem os sons, aqui, por exemplo, das vogais, é o silábico qualitativo, porque agora tem a representação dos sons. Então, quando são as vogais, silábico com valor sonoro de vogal. Quando são as consoantes, eu acho incrível, gente, é encantador. Você fala assim, meu Deus, a criança consegue perceber todas as vogais. É mais difícil acontecer, mas acontece. Aí a criança a gente chama de silábico, a criança não, a escrita da criança. Escrita silábica com valor sonoro de consoante. Aí eu falo, nossa, eu fico assim, meu Deus, besta, quando a criança reconhece todos os sons das consoantes e não percebe as vogais. Porque as vogais é mais fácil de perceber, o som é mais puro. O nome das vogais, né? Você fala letra A, o nome da letra é A, o som é A. O nome da letra é O. O som é O. Agora o M. O nome da letra é M. O som é M. M. O nome da letra é L. Ou então é F. O som da letra é F. Não é igual, então é um pouquinho mais difícil de perceber. Certo? E aí, como é que a criança avança desse silábico aí? Ela começa a perceber que são poucas letras para escrever peteca. Tá vendo as três formas que eu coloquei? O do silábico sem valor sonoro, o do silábico com valor sonoro de vogal e o do silábico com valor sonoro de consoante. Coloquei os três exemplos. Só que a criança começa a perceber que são poucas letras para escrever, né? Peteca deve usar mais letras. Ou então também perceber que
toda sílaba, né? Ou mais sílabas, né? Algumas sílabas têm mais de 2 sons. A mesma sílaba tem pelo menos 2 sons. Aí a criança começa assim, né? A perceber. Ou então, claro, né? A gente sempre entra com uma intervenção. Eu peço para a criança escrever mola e cola. Eu não vou nem pedir bola, porque bola muitas vezes eles têm de memória, né? Vê bola, escreve bola em tudo quanto é lugar, já sabe que bola é B-O-L-A. Escreve mola. Com O e com A. É um silábico de valor sonoro de vogal. O e A. Escreve mola com O e com A. Escreve cola com O e com A. Aí você pede pra criança olhar, né? E ela... que palavra é essa? Mola. Que palavra é essa? Cola. É a mesma palavra? Escreve as duas do mesmo jeito? Não. Ela fala, não. Então tem alguma coisa errada aí. A gente tem que fazer a criança entrar em conflito, né? Desacomodar. Essa hipótese dela tem que ter, assim, tem que ser desestabilizada. Tem que acontecer alguma coisa pra ela. Opa, peraí. Ou então no O e o A. Aí eu falo, bola. Quais são os dois? Mola. Quais são os 2 pedacinhos de mola? Mola. Beleza. Onde está o lá? Ela vai mostrar o A. Esse lá de mola tem em outro lugar. Tem o nome de uma pessoa que a gente conhece. Quem é? Fala, Laís. Aí eles falam na hora. Laís, lá de Laís, lá de Laís. Porque eu também falo bastante. Lá de Laís, lá de Laís. Como é que é o lá de Laís? Acha pra mim aqui no meu nome o pedacinho lá. Aí ela me mostra. O L e o A. Então lá é assim? Aí sabe que vai percebendo que tem mais letras para fazer esses sons. Entendeu? E aí a criança avança de nível. Vamos lá. Ela vai para o nível 4, que é o silábico alfabético. Vocês começam a perceber que é uma transição do silábico para o alfabético. Tem alguns autores que não consideram nível, porque não tem características próprias desse nível, né? Ele tem características do silábico e tem características do alfabético. Mas a Ana e a Emília, elas trouxeram como nível e a gente está apresentando como nível, tá bom? É o silábico alfabético, que é uma transição. E por isso o nome, silábico e alfabético. Por quê? Porque agora a criança estabelece essa relação da fala da escrita, só que ora utilizando 2 letras para uma sílaba, ou mais, né? Ou utilizando apenas uma letra para sílaba. Olha o cotovelo, V. O V tá sozinho, porque é mais difícil perceber que o E tá junto com o V. Olha o cabeça, o B, mesma coisa. É mais difícil perceber. Tá vendo? E aí a gente vai trabalhar com várias palavras, cortar os pedacinhos das palavras e montar para perceber essas sílabas. Por exemplo, tartaruga. Se eu peço para a criança escrever, isso serve também para o silábico e para o silábico alfabético. O silábico vai colocar que é o A, né? A, U, A, da tartaruga. Se eu dou os pedacinhos para ela montar, na hora de montar, ela vai perceber que usa mais letras. Tá vendo? Para colocar a tartaruga. A gente tem que trazer estratégias, fazer intervenções com que a criança faça com que a criança possa avançar, que a criança avance. Tudo vai depender da qualidade de estímulo que você oferece para essa criança. Tudo vai depender. Quando a criança chega no nível 5, é o nível alfabético. É o nível em que a criança já vai produzir essas escritas alfabéticas, mesmo não observando convenções ortográficas. Ela escreve como a gente fala e como a gente ouve. A criança já sacou como é que funciona o sistema de escrita alfabética. Ela já se apropriou de algumas propriedades. Ainda tem coisa aí para aprender, claro, mas ela já sabe como é que funciona. Se você pedir qualquer palavra, ela escreve. Como fala e como ouve, ela escreve tudo, mas não com ortografia. E uma criança nesse nível, ela não está alfabetizada ainda, tá? Um alfabético é diferente de uma criança alfabetizada, porque para estar alfabetizada, a criança tem que estar produzindo pequenos textos, lendo com autonomia, compreendendo, escrevendo, tudo isso com autonomia. Aí está alfabetizado.
Quando você chega nesse nível alfabético, agora a gente investe na ortografia. Agora a gente pode exigir, agora a gente pode também entregar mais, né, sobre a ortografia para essas crianças. Nos outros níveis iniciais, você não tem que corrigir, porque a criança está construindo esse conhecimento. Essas hipóteses não são erros. O erro não é visto como erro. São hipóteses. A criança está construindo, está avançando. É a forma como ela está compreendendo, entendendo, refletindo sobre a escrita. Entendeu? E aí a gente vai em busca de alfabetizar a criança, né? De finalizar essa etapa. E a gente vai trabalhar agora para ter uma escrita ortográfica. Escrever com autonomia. Esses são os 5 níveis que elas apresentam, tá? Então, acho que agora a gente já consegue compreender por que a criança escreve assim. Qual o motivo da criança escrever assim? E eu acho essas escritas as coisas mais lindas. Olha esse melancia com atil, gente. Atil faz Olha que coisa linda. Eu me derreto por essas escritas porque é como a criança tá pensando. Não são aquelas cópias, né? Não é uma escrita de memória, né? A criança está refletindo sobre o processo. É a coisa mais linda. Então, a gente já sabe que elas criam hipóteses, que elas refletem sobre a escrita e assim elas vão construindo o seu conhecimento. E a gente percebe o quê? Que elas são protagonistas desse processo. Não são os professores que são protagonistas, são as crianças. Nós somos mediadores. Nós vamos oferecer estratégias, intervenções que sejam eficazes nesse processo. Beleza? Vou abrir aqui os comentários. Peraí, ativar comentários. Aê, voltamos. E aí? Agora me falem. O que vocês acharam? Falei que a live era rápida. A galera do IFB sempre presente. Nossa, ai, meu orgulho. Dai, sua linda. Ai, gente. Gente, dúvida, me manda mensagem. Manda aí, pode me falar. Marcela. Ah, obrigada, gente. Então, queria saber sobre a idade de cada fase. Bárbara, que bom você ter aqui. Então, gente, cada criança tem um processo e um ritmo diferente. O que vai depender são os estímulos que a criança recebe, como eu falei. Então, eu não posso dizer por idades. Não posso dizer por idades, porque cada um vai responder de um jeito diferente. Se essa criança não é estimulada tanto, ela não vai avançar tanto. Por exemplo, minhas sobrinhas, elas estão com 4 anos, vão fazer 5. Elas estão indo. Elas não foram ainda direito, não. Mas elas estão indo para o silábico. Mas porque eu estimulo muito a questão da consciência silábica, de contar a quantidade de sílabas, né? De fazer os sons, essas coisas. Então, elas acabam avançando naturalmente. Quando eu falo naturalmente, é porque é lúdico, é brincando. Não é aquele negócio sentado, escrevendo, eu no quadro. Não, muito pelo contrário. Acontece naturalmente porque elas se interessam. Eu coloco elas nas práticas de letramento. A gente sempre faz receita junto, escreve bilhete, cartinha, essas coisas. E a criança avança assim, num processo natural. Então, não posso dizer idade. A gente espera que a criança termine o primeiro ano alfabética, né? Pelo menos alfabética. Mas tem muitas crianças que entram no primeiro ano alfabética. Cris, eu vou salvar. Eu vou colocar no YouTube. Eu vou deixar a live salva também aí por 24 horas. Vou colocar no YouTube para poder partilhar. Eu quero que vocês partilhem também. Me contem mais coisas. Ah, massa. Ah, Sara! Sara, linda! Ai, eu amo a Sara. Eu que tenho orgulho de você. Obrigada por tudo. Tô mexendo aqui, tá, gente? Pra ver. Ai, Ana!
Linda. Dica para começar o processo? Nome próprio. Nome próprio é a primeira dica que eu dou, sabe por quê? É uma palavra estável para a criança e a identidade da criança é o nome dela. Então, vamos brincar com nomes próprios. Ai, gente, eu amo essa fase. Não tô vendo mais nenhuma pergunta, então acho que eu vou encerrar. Ai, obrigada. Aqui, Deise, né? Laís, você usa sempre enunciados nas sondagens? Percebi com meus pequenos que eles usam as letras do enunciado para escrever as palavrinhas. Depende. Eles são muito espertos, né? Às vezes eles querem copiar. Depende. Como eu faço atendimento domiciliar e eu estou com a criança, muitas vezes eu não uso. Eu coloco apenas as imagens e não uso o enunciado. Mas se eu deixo a atividade para casa, alguma coisa assim, aí eu coloco enunciado, né? Mas na sondagem, muitas vezes não. Mas tem vezes que sim também. Mas eles não copiam, não. Você acredita? Não sei se é porque eu tô lá no pé o tempo inteiro, né? Mas pode deixar sem enunciado, né? Só escreve, só coloca as imagens. E, gente, vou compartilhar com vocês outra aprendizagem. Eu fui numa palestra do Arthur Gomes de Moraes. Ele é incrível, foi aqui no UNB. Tem uns livros dele que são excelentes. O que ele falou sobre a sondagem? Que a gente não precisa fazer a sondagem só desse jeito. Porque a gente às vezes fica muito preso, né, à psicogênese da escrita, porque é bem prático também o fato de ter as sílabas, né, a palavra polissílaba, trissílaba, dissílaba, mas a gente pode fazer diversas formas. A gente pode fazer igual a Carol, ela é maravilhosa, olha só, ela faz um sorteio. Você mostra o objeto e as crianças vão escrevendo o nome do objeto. Você vai colocando os objetos e a criança vai escrevendo no papel dela. Número 1, objeto 1. Objeto 2. Tem outra que eu também achei muito legal, que é assim. Você faz o desenho aqui dentro, né? Vou pegar aqui. Você vai passar o desenho de criança em criança, mas é segredo esse desenho. Ninguém pode ver, tá bom? Aí a criança vai olhar e vai escrever o nome desse objeto, dessa coisa, né? No papel. Ninguém pode ver. Aí ela vai escrever no papel. E depois você pode olhar. Com vários objetos, 4 objetos, né? Pode fazer isso para sondar, para você ver como a criança tá pensando, como é que tá a escrita espontânea dela. Selma, beijo. Ó, nessa fase pode ocorrer a troca de como, por exemplo, das letras como, por exemplo, P e B, entre outras letras com som semelhante. Pode sim. Quando eles estão na fase mais inicial, acontece bastante, quanto tá alfabético também. Quando tá na fase mais inicial, se ele escrever trocando, gente, tá ótimo. Ele tá percebendo esse som. Ele percebeu esse som. Ele ainda não sabe direito se é o B ou o P, mas ele percebeu o som, tá ótimo. Agora, quando está alfabético, né, que ele tem que consolidar esses fonemas, aí a gente vai trabalhar mais essas trocas que a gente chama de surdas e sonoras, que são as letras P e B, C e G, F e V, são essas trocas surdas e sonoras. Ótimo, Iana, verdade. Muito bom usar as palavras da história. Eu geralmente quando faço uma sequência didática eu trabalho bastante e aí na outra semana eu trago as palavras da história. Selma, você apresenta as letras aleatoriamente ou segue o alfabeto? Então, é aleatório.
Porque depende da sequência didática. Eu não vou seguir o alfabeto. Eu vou trabalhar o alfabeto? Vou. Eu vou trabalhar a sequência do alfabeto? Vou. Como é que eu faço isso? Olha uma dica. Eu uso aquela parlenda. Suco gelado, cabelo arrepiado. Qual é a letra do seu namorado? A, B, C. Gente, eu brinco muito. Muito, muito. Eles pegam a sequência do alfabeto rapidinho. De memória, né? É memória. E aí a gente trabalha a sequência do alfabeto, que também é muito importante. Agora, as letras é aleatório, porque, por exemplo, eu peguei o livro A Casa Sonolenta. Então, eu vou pegar palavras dessa história, desse livro. Casa, menino, vovó, gato, rato, pulga. Olha o tanto de letra. Cachorro. Aí às vezes se me questionam assim, nossa, Laís, mas cachorro, RR, CH, sim, não tem essa hierarquia. A gente tem que apresentar todos os modelos para as crianças. Não tem assim, agora eu vou falar só sílabas simples, depois sílabas complexas. Não, a gente coloca todas essas palavras. As crianças têm que ter acesso a todas. Igual a questão do alfabeto, eu não vou apresentar o A, o B, o C lá no final do ano, Z. Não, gente, o Z faz parte, tá aqui. Desde o início a gente trabalha com todas. As palavras têm todas as letras. Então a gente vai apresentar todas, porque eles têm contato com essas palavras. Charlene! Obrigada, amiga. Gente, eu vou finalizar. Eu quero agradecer a presença de todas vocês. Ó, vamos lá. Eu quero agradecer a presença de todas vocês que ficaram aqui para conversar comigo, para a gente poder partilhar um pouquinho de conhecimento e dizer que essas trocas que a gente faz, elas são muito importantes para a gente poder aprimorar as nossas práticas didáticas. A gente aprende muito com o outro, né? Eu posto alguma coisa no Instagram, aí as pessoas me devolvem, né? Comentam, me dão mais dicas. Eu também, quando eu vejo alguma coisa, estou sempre comentando. A gente aprende muito com o outro. Essa troca, ela é fundamental. Às vezes eu sei de uma coisa que você não sabe, você sabe de uma coisa que eu não sei. Você pode me ajudar a ampliar a minha prática. Então, troquem com seus colegas, dividam, compartilhem. Tem gente que eu estou o tempo inteiro trocando também. Eu estou num grupo, faço parte de um grupo de estudos de professoras alfabetizadoras do Brasil inteiro. Então, esse grupo é bem bacana também, que eu participo. A gente troca bastante. Se eu tenho alguma dúvida, às vezes tem uma sondagem que eu falo, meu Deus. Elas me ajudam também. E a gente tá aqui para partilhar mesmo. É o sentido da vida, tá bom? Gratidão, boa noite para vocês. Obrigada por terem me acompanhado até aqui. E qualquer dúvida, eu tô aí no Instagram, tá? Beijo, boa noite.